Amém. Pega comigo a palavra em Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 8. Você que está preparado para a segunda vinda de Jesus, capítulo 8 de São Marcos. Vocês estão me ouvindo bem? O pessoal lá atrás está me ouvindo bem? Tá, né? Então tá bom. São Marcos, capítulo 8. Eu acredito que muitos já me conhecem, mas eu vou me apresentar mais uma vez. Meu nome é Heitor José, tenho 18 anos. Há mais ou menos 3 anos, mais ou menos não, 3 anos atrás, um pouco mais de 3 anos, eu tive a graça de se encontrar com Jesus aqui neste grupo de oração, da qual depois daquele dia nunca mais eu deixei ele de lado, comecei a seguir. Deus me conquistou naquela noite, em uma forte pregação, em um momento de oração, e depois daquele dia eu comecei a conquistar a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: meu irmão. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: meu irmão, está na hora de conquistar o coração de Deus. O coração de Deus. Deus me conquistou e eu comecei a conquistar a Deus. Preste atenção. A partir daquele momento Deus começou rapidamente me querer. E eu conquistei do coração de Deus um ministério de pregação, de intercessão, de cura e libertação, e um ministério de música. E Deus também me deu a graça do dom da pregação ser enviado. Então eu tenho andado ali um pouquinho na nossa diocese, um pouquinho fora da diocese, um pouquinho fora do estado. Graças a Deus. Tenho compromisso até para janeiro. Olha só que bênção: retiros, pregação, intercessão, ministério de música, tudo servindo a Deus. E a partir daquele momento que eu aceitei a Deus como o único, como o rei da minha vida, nunca mais eu deixei ele de lado. Amém? E eu tenho uma coisa para dizer para vocês: Deus tem algo maravilhoso para fazer na vida de cada um de nós. Deus tem algo maravilhoso para fazer hoje na nossa vida. Deus tem algo poderoso para fazer na nossa vida. E a coisa com Deus é diferente. Ele age rapidamente. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: a coisa com Deus é diferente. Diga forte assim: a coisa com Deus é diferente. Ele age rapidamente. Ele age rapidamente. Você que achou a palavra do Senhor, diga amém. Você que não achou, diga misericórdia. Você que achou a palavra do Senhor, em São Marcos capítulo 8, versículo 27 diz: Jesus saiu com seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e pelo caminho perguntou-lhes, olha a pergunta que Jesus faz para as pessoas, para os seus discípulos: quem dizem os homens que sou eu? Quem dizem os homens que sou eu? Respondeu-lhes os discípulos: João Batista. Outros disseram Elias. Outros disseram: tu és um profeta. Então perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, tu és o Senhor, tu és o Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, povo barulhento, escolhidos de Deus, carismáticos, católicos, apostólicos, marianos, eucarísticos, esta é a soberana, poderosa, gloriosa, maravilhosa fonte de cura, fonte de libertação. É a única que entende, é a única que nos cura. Neste mês da Bíblia, seja curado pela palavra do Senhor, seja libertado pela palavra do Senhor, seja transformado, convertido, seja renovado, seja ungido, seja abastecido, seja batizado, seja ungido, seja renovado, seja maravilhosamente agraciado, seja abundantemente abençoado pela palavra do Senhor. Estas são para nós as palavras da salvação. Vamos dar uma salva de palmas para a palavra de Deus. Aplauda a palavra que é a fonte de cura, de libertação, que converte. Aplauda forte essa palavra que nós lemos, e sejamos todos curados, sejamos todos libertados, sejamos todos ungidos de Deus. Amém? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Levanta a outra mão e diga aleluia. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Jesus estava andando com os seus discípulos, andando pela Cesareia, e houve uma dúvida no coração de Deus:
porque Jesus estava andando com as pessoas, mas na cidade havia boatos daquele homem que fazia milagre, daquele homem que era enviado de Deus, daquele homem que estava fazendo aquilo, curando as pessoas no dia de sábado, que era uma abominação, aqueles que estavam se convertendo. Ele dizia que era o Senhor, perdoava os pecados, e os boatos iam correndo na cidade. E Jesus perguntou para aqueles que estavam mais próximos dele: quem dizem as pessoas aí fora? Quem diz o mundo? Quem dizem a sociedade? Quem diz a cidade de Marilena? Quem diz a comunidade católica, comunidades protestantes aí fora que diz: quem sou eu? E uns falavam: tu és João Batista, tu és o enviado de Deus, tu és o da profecia, tu és o profeta. Mas nenhum disse que ele era Deus. Porém Jesus falou assim: já que aí fora ninguém fala quem sou eu, então para vocês que estão aqui dentro, vocês que são meus discípulos, vocês que estão mais próximos, quem sou eu? E aquele que era a cabeça da igreja se levantou e disse: tu és o Senhor, tu és o Cristo. E vendo que a palavra Cristo significa tu és o ungido de Deus, tu és o enviado de Deus, Pedro disse: tu és o Senhor. Levanta sua mão e diga assim: tu és o Senhor da minha vida, da minha família. Fala assim: eu declaro que a partir de hoje, que a partir de agora, tu, Jesus, é o Senhor da minha vida. Nada mais, ninguém mais, nada mais, ninguém mais. Pedro disse: tu és o Senhor. Ele declara que Jesus é o Senhor da vida dele, assim como nós fizemos agora. Pedro exprime a sua fé e diz: ei, as pessoas falam que tu és João Batista, que tu és profeta, que tu és Elias, tu és enviado, tu és isso, tu és aquilo, é o Messias, mas eu estou dizendo que tu és o Senhor. Pedro disse com todas as palavras: tu és o Senhor. E assim muitas vezes nós precisamos dizer sempre que Deus é o Senhor da nossa vida. E preste atenção, põe a mão no seu coração enquanto eu vou fazer algumas perguntas. Será que Jesus tem sido na nossa vida o nosso maior bem? Responde para você. Será que Jesus tem sido será que Jesus tem sido um pretendente para a nossa vida? Ou será que Jesus já é o escolhido? Será que Jesus tem sido um pretendente para a nossa vida? Ou será que Jesus já é o nosso namorado eterno? Será que Jesus ainda sofre alguma concorrência? Ou será que você já casou com Jesus? Será que o Senhor sofre alguma concorrência em trono da sua vida, no trono do seu coração? Ou será que Ele já é o mestre? Ou será que Ele já é o rei da sua vida? Será que o Senhor, Ele sofre algumas dificuldades para entrar num coração ferido? Será que Jesus tem sido trocado por pecado na sua vida? Ou será que Jesus já foi o escolhido para você? Será que o Senhor foi trocado pelos problemas da sua vida? Será que diante de algumas tempestades você tem trocado Jesus? Tem trocado a Santa Missa? Tem trocado a fé católica? Tem trocado a doutrina cristã católica por alguma situação, por algumas consequências? Será que Jesus ainda está para ser eleito? Será que Ele é um candidato na sua vida? Ou será que Jesus já é o rei da sua vida? Por que diante de Deus, quando nós consagramos algumas coisas a Deus, começa a ter dificuldade? Por que alguma vez, quando nós trabalhamos o dia inteiro e esquecemos do almoço, a hora passa, as coisas vão bem, mas quando nós declaramos: olha, Senhor, eu vou tirar o almoço da minha vida neste dia, para a glória do Senhor, as coisas começam a se complicar, a fome aumenta, as dores do corpo aparecem, a dor de cabeça, a fraqueza, você não consegue trabalhar. Mas um dia que você estava andando na rua, pagando as suas contas, ou estava no banco, você ficou com fome e nem percebeu. Será que as coisas saem difíceis quando nós entregamos nas mãos de Deus? Por que é isso? Muitas vezes nós mulheres, as mulheres
passa o dia agachado na sua casa, varrendo a casa de joelho, esfregando o chão de joelho, esfregando o banheiro de joelho, e passa que nem vê. Talvez o homem, quantas vezes trabalha de joelho, troca o pneu do seu carro, fica instantes e instantes de joelho e nem sente dores, mas quando nós ajoelhamos diante de Deus, coisa de 10 minutos, 15 minutos, ou nós não conseguimos nem ficar 5 minutos diante de Deus. Por que as coisas são assim, meu Senhor? Por que quando nós consagramos as coisas a Deus, as coisas começam a ser difíceis? Por que quando eu fico dias sem crédito no celular, quando eu fico dias sem internet, sem Wi-Fi, não sei o que passa, nós nem percebemos, mas quando nós tiramos para Deus, Senhor, hoje eu vou tirar a mania de ficar no celular, porque ele tem sido o ídolo da minha vida, tem tirado o senhorio do Senhor na minha vida, as coisas começam a ficar difíceis, você perde ligações, você perde pessoas que vêm te buscar. Por que quando nós consagramos as coisas a Deus, começam a piorar, as coisas são difíceis? Por que quando nós tiramos um dia, olha Senhor, todos os domingos, que é o que diz a minha igreja, eu vou na Santa Missa, eu vou participar do banquete do Cordeiro, eu vou comungar do seu corpo, eu vou me dedicar o sábado à Virgem Maria? Por que quando chega neste dia, nós vemos que as coisas vão piorando para nós não entrar na nossa casa e se arrumar e ir para a igreja? Acontece que começam a chegar parentes, começa a chegar visita, você começa a chegar coisas para se embriagar, vai se embriagando e você perde o horário da missa, esquece, vem bate alguma coisa, alguma tristeza, não te dá ânimo de sair de casa para ir para a igreja. Por quê? Porque nós dizemos que vamos para a igreja, mas quantos domingos que nós ficamos deitados em casa, sentados em casa, e ninguém vai na nossa casa, e somente quando eu vou para a igreja, que eu me dedico, aí começam a ficar difíceis. São perguntas que nós podemos responder para nós mesmos, ou melhor, nós não podemos, porque aceitar Jesus, seguir Jesus, fazer penitência para Jesus, deixar o domingo para ir na Santa Missa, abster-se de alguma coisa, fazer um jejum, isso são coisas espirituais, e o espiritual quer derrubar o nosso ser, quer fazer difícil. Por que é difícil nós entregarmos a nossa vida a Deus e declarar que Ele é o Senhor da nossa vida? Quantas coisas que tem tirado o senhorio de Jesus da nossa vida, quantas tribulações que diante dos problemas nós vamos deixando entrar no nosso coração e nós não conseguimos rezar, não conseguimos orar, não conseguimos viver, entramos em tristeza. Quantas pessoas que não têm Deus no coração, que não declara Jesus como único, como Senhor, não tem o seu reinado no coração e por isso vivem uma vida de tristeza. Quantas coisas que o mundo nos oferece, querendo tomar o lugar de Deus. Ah, mas eu não consigo, as coisas são difíceis. Ou melhor, eu não sou idólatra, eu não sou nada contra Jesus, eu não sou ateu, eu não declaro, o Senhor é único na minha vida sim, mas acontece que muitas coisas têm roubado o lugar de Deus no coração, e vem dizer uma música muito bonita: o que me rouba de Ti, Senhor? O que me rouba de Ti, Senhor? Quantas coisas têm roubado a nossa vida de Deus, tem roubado o trono de Deus do nosso coração. Quantas coisas têm sido tribulação na nossa vida e tem tirado o reinado, o senhorio, a força, o poder de Deus na nossa vida. Às vezes nós dizemos para nós mesmos: eu tenho Deus como único, Ele é o Senhor sim da minha vida. Eu não vou em seitas, eu não sou do maligno. Mas muitas vezes nós trocamos Deus por situações, nós trocamos Deus por consequências, por momentos, pelo pecado, nós trocamos Deus pelas coisas do mundo. E nós vemos as pessoas como que são fáceis de tirar o reinado de Deus do coração. É fácil dizer que, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou dedicar a minha vida para Deus. Mas quando começa a tribulação, quando começa a ficar um pouquinho mais difícil, quando você precisa fazer uma renúncia para fazer a vontade de Deus, aí bate a idolatria no coração. Quantas pessoas que, olha, o dinheiro não é mais forte do que Deus não, mas quantas pessoas que troca Deus
pelo dinheiro, que troca Deus pelo dinheiro. Em situações, quantas pessoas que não dedicam mais o domingo ao Senhor e trabalham sem cessar, ao menos aqueles que não têm jeito, mas pessoas que têm direito, que têm o dever, que têm o poder de tirar o domingo da sua vida e dar para o Senhor, porque é o dia da ressurreição, e elas idolatram o seu trabalho, e vai trabalhar, vai em busca de dinheiro, porque o mês apertou, porque isso, porque aquilo, e vai deixando Deus de lado, vai deixando o Senhor de lado. Olha, hoje eu vou me dedicar, vou ir à missa, mas acontece que chega um colega, chega um parente e começa a me oferecer bebida, e eu vou bebendo, e não dá hora de chegar à missa, aí eu estou bêbado, e aí eu não vou na missa. O que eu fiz? Eu troquei Deus pela cerveja, eu troquei Deus pela bebida, eu troquei Deus pelo dinheiro, eu troquei Deus pelas coisas, Deus na Eucaristia. E isso não pode acontecer na vida de um cristão, na vida de um católico, na vida de um carismático. Quantas vezes nós não vamos à Santa Missa no domingo, que é o dia do Senhor, quando nós declararmos firmemente e fortemente: Senhor, Tu és o Deus da minha vida. Nós temos que ter no coração e seguir os passos dele, seguir a igreja dele. Nós não trocamos Deus por nada, mas quantas coisas que tem tirado do nosso coração a comunhão de Deus, a dignidade de comungar. Nós jamais vamos ser dignos de comungar o Senhor, mas é verdade que o pecado muitas vezes tem tirado do nosso coração a Eucaristia, e isso é idolatrar a situação. Quantas vezes que nós caímos, é verdade, nós somos os mais pecadores, nós estamos na frente, mas nós somos os mais pecadores. Quantas vezes que nós caímos, nós fraquejamos, nós ficamos fracos, caímos, se afastamos de Deus e perdemos a comunhão com o Senhor na Eucaristia. E isso é idolatrar o pecado, isso é colocar o pecado à frente de tudo, isso é tirar o reinado do Senhor da nossa vida. Quantas vezes que o problema bate na nossa casa, quantas vezes que a tribulação bate na nossa casa. Tem dias que são bons, mas tem dias que são difíceis, tem dias que são de tristeza, tem dia que é de alegria, e nos dias que nós devemos mais dedicar a Deus, que é no momento mais difícil, nós não conseguimos, porque estamos com o coração abatido, estamos com uma vida torta, estamos com uma vida de infidelidades com Deus. Isso é idolatrar o problema. Nós não conseguimos orar, não conseguimos rezar, não conseguimos fazer penitência, jejuar para acabar com problemas, e isso é fazer com que o problema seja maior do que o nosso Deus, porque nós não confiamos nele, não entregamos na mão dele. Quantas vezes que as provações batem na nossa vida, provações espiritual, provação mundana assim, talvez, no mundo, no dia a dia, as coisas são difíceis na nossa vida. Quantas vezes que nós choramos, fracassamos, afastamos de Deus, porque estamos com uma vida financeira atrasada, descontrolada, e não confiamos em Deus. Isso é tirar o reinado do Senhor da nossa vida, isso é tirar as coisas do coração da nossa vida. E quando nós vimos na Santa Missa, o Padre diz: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, nosso coração está em Deus. Mas é tudo mentira. Muitas vezes nós estamos na igreja, estamos na missa, mas o nosso coração não está em Deus, não está em Deus. E a palavra do Senhor vem dizer: é fácil saber onde que está a sua riqueza, onde que está o seu coração. Aonde está o seu coração, aí está a sua riqueza. E muitas vezes o nosso coração não está em Deus. Por isso nós não temos uma vida de fidelidade, não declaramos, não vivemos, não vivenciamos o senhorio de Deus na nossa vida, meus irmãos. E declarar que o Senhor é o Deus da nossa casa, declarar que o Senhor é o Deus da nossa família, é declarar para o mundo situações, é declarar para o inferno uma briga, é travar combates, é luta espiritual, é luta física, é luta na mente, é luta contra o pecado. Declarar o Senhor é renunciar ao mal, é renunciar às coisas do mundo. E aí nós podemos entrar em uma área espiritual. Quantas vezes que na nossa área espiritual nós tiramos o senhorio de Deus, trocamos Deus por situações. Muitas vezes os servos falam alguma coisa, o pregador fala alguma coisa na igreja, o padre fala alguma coisa na igreja, nós somos contra,
Mas quando o maldito lá no rádio vem falar de um horóscopo, que os astros dizem, que o diabo falou, nós vamos com toda a fidelidade depositar a nossa fé naquele lugar, naquela coisa, porque o diabo falou que vai acontecer isso, tudo mentira de Satanás, e nós damos mais lugar para ele, e tiramos o senhorio de Jesus da nossa vida, quando nós abrimos os nossos ouvidos para o tal dos astros. Porque estão revelando isso, porque a sua cor é essa, porque a sua vida vai ser isso, porque vai vir tribulação. Ah, vá! Qual que é a vida do cristão que não vem tribulação? E nós vamos trocando o senhorio de Deus. Ah, mas eu tenho o Senhor como único na minha vida. É verdade, mas nós olhamos no retrovisor do nosso carro e tem lá um filtro dos sonhos que diz que vai filtrar os nossos sonhos, porque uma bruxa tinha uma teia de aranha na janela da sua casa e vinha os sonhos para ela. Vai para o inferno. Declarar o Senhor é renunciar a essas coisas malditas. Declarar o Senhor é depositar os nossos sonhos nas mãos de Deus e não depositar a nossa fé em um objeto que diz que vai puxar, que vai absorver os nossos sonhos. Que nada. Isso é tirar o senhorio de Jesus. E nós católicos não podemos trazer no nosso coração essas situações que nos afastam de Deus, porque o único na nossa vida tem que ser Jesus. E quando alguém vem falar para você: ah, mas ser católico é ser idólatra. Amar a Nossa Senhora é ser idólatra. Depositar e oferecer um culto aos santos é ser idólatra. E nós vemos que quando nós invocamos os santos, quando nós invocamos a intercessão de Maria, se é intercessão é porque ela vai pedir para alguém que é maior. Nós não vamos pedir para ela, sim, ela tem até poder para isso, mas se ela está indo para falar com alguém que é maior, é porque nós sabemos que aquele é maior. Idolatria, nós vemos no seu sentido de idolatria, é ter dois ídolos. Ídolo é ter dois ídolos. E na igreja católica nunca foi dito que Nossa Senhora, ou que as pessoas, ou que os santos são maior do que Deus. Todos são para levar a Deus. Mas nós vamos olhando na vida das pessoas, e nós vamos vendo situações. Quantas pessoas que depositam a sua vida, a sua fé em objetos, como nós dizíamos do filtro dos sonhos. Está na hora, meus irmãos, de trocar essas coisas por uma imagem sacra, por um terço, por uma cruz. Está na hora de trocar, de parar de depositar a nossa fé naquele trevo de 4 folhas, depositar a nossa fé naquele pé de coelho que vai trazer não sei o que, tirar a bunda do elefante da porta que vai trazer dinheiro, tirar a vassoura de trás da porta. Isso são coisas que o mundo nos oferece, isso são coisas que tiram a nossa fé de Deus, e isso não pode acontecer na vida de um cristão. Quantas situações dessas que tem tirado a vida de Deus da nossa vida, o reinado de Deus do nosso coração. Quantas vezes que nós vimos aí nas redes sociais, nós vemos aí até em placa de igreja a foto de um marmanjão lá, querendo ser o dono da igreja. Não é bom nem falar. Isso é tirar o lugar de Deus. Aí colocar um crucifixo, uma cruz na frente da igreja é idolatrar. Mas colocar a foto de um homem pecador que nem morreu ainda é ser cristão, é ser santo, é ser crente. E nós vemos essas situações que vão tirando o lugar de Deus. Nós vemos essas situações que vão roubando Deus da nossa vida. E diz a palavra do Senhor que nos céus e que nos infernos se dobre todos os joelhos. Quando Deus fala todos, são todos. É abaixo do céu, é no céu, é em cima do céu, é na terra, é nos quintos dos infernos. Vão se dobrar todos os joelhos aos pés de Deus. E quando nós conhecemos alguma pessoa, nós temos uma vida de fidelidade com Deus, de comunhão com o céu, com a igreja, mas nós conhecemos aquele amigo que nos tira da presença de Deus, que nos leva para beber, que nos leva para pecar, que nos leva para fazer outras coisas erradas, e vai roubando o lugar de Deus na nossa vida. Isso é idolatrar aquele amigo. Mas idolatrar o quê? Senhor é o único na minha vida, mas ele está tomando o lugar de Deus na sua vida. Alguém que te leva para longe de Deus está tomando o lugar de Deus na sua vida.
Quantas pessoas que arrumam um namorado, arrumam uma namorada, um ficante, e começam a se afastar de Deus. Isso é idolatrar o namorado, é idolatrar o pecado, é idolatrar a namorada, é idolatrar o marido, a esposa. Quantos casais que são viciados em jogos, quantos homens e mulheres que são viciados em jogos, perde o dia da missa, tira o dia do Senhor de ir à Santa Comunhão para assistir um jogo na televisão. Isso é tomar o lugar de Deus na sua vida. Quantas pessoas que começam a jogar baralho, jogar e vão se afundando, isso vai roubando o lugar de Deus na sua vida. É o momento talvez de você estar com a sua família, é o momento talvez de você estar na Santa Missa, e tira essa dignidade, tira essa fidelidade, e também vai tirando da sua vida o reinado de Deus. Quantas pessoas que vão se mergulhando, se afundando nas redes sociais, em jogos, em momentos, em situações, e vai roubando o lugar de Deus, porque acaba perdendo os seus compromissos, acaba perdendo a fidelidade na Santa Missa, acaba perdendo a oração. É o momento de orar, não está orando, é o momento de fazer penitência, está na frente do computador, da televisão, do campo de futebol, do baralho, da mesa, da sinuca, da bebida, e vai roubando o lugar de Deus na sua vida. E a vida de um católico não pode ter esse tipo de abominações. Não pode ter esse tipo de abominações. Isso são áreas espirituais. A luta para declarar que o Senhor é Deus da nossa vida é ser perseguido, é ser chicoteado, é ser flagelado, é escolher o pior caminho. O pior caminho em termos humanos, mas em termos espirituais é o melhor caminho. Mas declarar o Senhor como na nossa vida não é simplesmente dizer da boca para fora: Tu és o Senhor, Tu és o Deus, Tu és o Rei, Tu és o Mestre. Não, declarar o Senhor na nossa vida é aceitar de todo o coração: a partir de hoje eu não vou mais pecar, a partir de hoje eu renuncio o álcool, eu renuncio a bebida, eu renuncio as falhas na Santa Missa, a partir de hoje eu renuncio o pecado não confessado, a partir de hoje eu renuncio o horóscopo do dia, o horóscopo do ano, dos infernos, a partir de hoje eu renuncio as obras de Satanás, eu renuncio o filtro dos sonhos, eu renuncio as superstições, eu renuncio às simpatias, eu renuncio o benzedor, o feiticeiro. Quantos de nós que confiamos mais no benzedor do que na oração de um servo, do que na oração de um padre, do que na oração da Santa Missa, que diz que é a maior oração? Isso vai vai fazendo uma idolatria, tirando o reinado de Deus da nossa vida. Mas é preciso fazer como Pedro: Tu és o Cristo, Tu és o Senhor. É preciso declarar com todo o nosso coração, para quando o padre dizer na missa corações ao alto, o nosso coração está em Deus, a nossa fé está em Deus, as nossas paixões estão em Deus, o meu amor está em Deus, tudo está em Deus, a minha família está em Deus. A partir de hoje, Senhor, a minha família é Tua, o reinado da minha família é Tua. Toma as rédeas, toma conta, toma posse, Senhor, infiltra na minha vida. É declarar para que as coisas comecem a mudar, é declarar o senhorio de Deus na nossa vida, para que as coisas comecem a caminhar. Quantas vezes que nós estamos prendidos no pecado, no mal, na macumbaria, não sei, no diabo que tira a presença de Deus da nossa vida, e isso vai tirando, e vai tirando o senhorio de Deus da nossa vida, e nós vamos se perdendo, vamos fracassando, vamos falhando, vamos errando com Deus. É preciso voltar para Jesus, meus irmãos. Mas quando nós declararmos de todo o nosso coração: Olha, Senhor, eu tudo posso naquele que me fortalece. Quantas vezes nós trazemos em nosso carro uma fitinha escrito: Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, não sei o que lá do Salmo 90, mas é somente uma escritura, somente umas letrinhas, somente umas palavras, nós não colocamos em prática. Tudo posso naquele que me fortalece, mas na hora da tribulação, nós deixamos Deus de lado, e aquele que me fortalece, onde que fica? E aquele que me fortalece, onde ele fica? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas a hora que as coisas aqui na terra começam a faltar, nós vamos deixando Deus de lado.
E aquele que é meu pastor, onde é que fica? E a nossa fé, onde que fica? Muitas vezes na nossa vida as coisas dão errado. Muitas vezes na nossa família as coisas dão errado. Muitas vezes as coisas não caminham certo na nossa vida. Por quê? Porque nós não declaramos que Deus é o Senhor. Olha, meus irmãos, quando nós declararmos com toda a fé, preste atenção, que Deus é o Senhor da nossa família, nós vamos começar a ver as coisas caminhar. Quando nós declararmos: olha, Senhor, na minha vida de trabalhador, Tu és o Senhor e nada mais, nós vamos começar a ter um trabalho melhor, um trabalho digno, um trabalho que te ajuda na oração. Nós vamos começar a enfrentar ou fugir, não sei, dos problemas com mais facilidades. Quando nós declararmos: Senhor, Tu és o Deus da minha vida, Tu és o Senhor, Tu és o Cristo, assim como disse Pedro, é declarar briga contra o inferno, mas é expulsar da nossa vida todas as correntes, todos os grilhões, todos os cadeados, as paredes, tudo que nos prende uma vida de erro, tudo que nos prende de uma vida de pecado. Dizer que o Senhor é Deus é renunciar, é chutar para longe as obras de Satanás, as obras do maligno, é dizer não ao diabo, dizer não ao pecado, é dizer não às obras do mal, é dizer não à idolatria, é dizer não à superstição, é dizer não às obras que nos afastam de Deus. Declarar o senhorio da nossa vida, declarar o Senhor como o único da nossa casa, é converter as pessoas lá dentro, é mudar as coisas lá dentro, é perdoar, é amar, é jejuar, é fidelidade com Deus. Declarar o Senhor da minha vida é orar todos os dias. Declarar o Senhor da minha vida é tirar um dia da semana para fazer penitência. Declarar o Senhor da minha vida é renunciar ao pecado, sair da vida de erro. Declarar o Senhor da minha vida é ler a palavra do Senhor, é ser fiel aos domingos à Santa Missa, é renunciar às pessoas que vai te atrapalhar na sua vida espiritual. Declarar o Senhor como único na sua vida é ativar a sua vida espiritual e deixar essa vida de mundo, deixar essa vida de erro, deixar essa vida de pecado. Declarar o Senhor como único na sua vida é estar diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, é estar diante da cruz de Cristo e é declarar que Ele é único, é renunciar ao maligno, é renunciar às possessão, é renunciar ao mal, é renunciar às obras do diabo. Feche os seus olhos por um instante. Talvez você ainda não teve essa experiência, talvez a pregação não tocou no seu coração, talvez as minhas palavras não foram suficientes para entrar no seu coração e fazer com que você se decida de uma vez por todas para Jesus. Talvez você ainda está assim como muitos, pendurado em cima do muro, sem saber para onde vai, se você seja fiel à igreja, ou se você seja fiel ao mundo, não sei, lá não tem fidelidade mesmo. Talvez você está em cima da corda, sem saber para que lado que vai cair, se você vai se afundar mais, ou se você vai se levantar. Talvez você, assim como muitos, não declarou Deus como único na sua família, na sua vida. Talvez as minhas palavras não foram suficientes para tocar no seu coração, na sua alma. Talvez o que passa na sua vida, você acha que é impossível de compreender. Talvez você tenha saudade de alguma coisa, talvez você pense em alguma coisa, não sei. Talvez você está caído na lama, fugido de Deus, longe de Deus. Talvez você veio aqui só para agradecer, talvez você veio em busca de um milagre que você acha que é impossível. Talvez você nem sabia que precisava tirar a superstição da sua vida para ser de Deus. Talvez você trazia consigo aí, não sei, uma imagem, um livro de coisas do mal, não sei, de caveira, de espiritismo, de macumba. Talvez você tinha o hábito de ir ao benzedor, talvez você tinha o hábito de ir na macumbaria, passar nos terreiros, não sei, comer alguma coisa que diz que vai fazer bem. Talvez você tenha o hábito de fazer simpatias, de acreditar em superstições. Talvez você não perde nem um dia o horóscopo do dia, talvez você não sabia. Talvez você tenha fidelidade no filtro dos sonhos, talvez você faz os 3 nozinhos para Nossa Senhora Aparecida. Talvez, não sei, o que te rouba de Deus.
Talvez é o pecado que você tem vivido o pecado e deixado Deus de lado. Talvez é a falha, talvez é os vícios, a bebida, o cigarro, a droga, talvez é, não sei, a masturbação, o sexo, a vida espiritual, a vida sexual. Talvez você já é casado e é preso nessa vida de sexo. Talvez você idolatra isso. Talvez você é preso, é escravo disso. Talvez isso é o Senhor da sua vida. Talvez você tenha muito amor, muita paixão, muito querer no dinheiro, no trabalho. Talvez você só sabe pensar em jogo de futebol, jogo não sei do que, jogo de baralho, jogo de sinuca. Talvez você ama mais as pessoas, o boteco, o bar, as festas, a lanchonete. Talvez você se idolatra usando roupas curtas, roupas exageradas. Talvez você se idolatra com vaidade, não sei com que, com roupas, com fama, com status, não sei o que, no Facebook, no WhatsApp. Talvez você tenha essas manias que tira o lugar de Deus na sua vida. Mas está na hora de se decidir por Deus, meus irmãos. Eu tenho certeza que se você está aqui, é porque Deus colocou no nosso coração de fazer essa pregação, declarar o senhorio de Jesus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Talvez era por isso, porque você viria, Deus marcou um encontro, alguém te convidou, alguém te chamou, você viu um anúncio no Facebook, nas redes sociais, alguém te ligou, te passou uma mensagem. Mas não era só isso não, era porque Deus queria que você estivesse aqui, é porque Ele já tinha planejado. A palavra do Senhor diz que no ventre da nossa mãe Ele nos teceu. Mas por quê, meus irmãos? Talvez é porque você, como foi escolhido de Deus, precisa dizer: Senhor, Tu és o único na minha vida, Tu és o único na minha vida, Tu és o Mestre, Tu és o Senhor. Eu te declaro nessa noite, Senhor, o Senhor da minha vida, da minha família, da minha casa, do meu trabalho. Nada mais vai roubar o seu lugar na minha vida, nada mais, nem o pecado, nem a morte, nada mais vai me separar do amor de Deus, nada mais vai me separar da Eucaristia. Quando eu pecar, quando eu errar, quando a minha consciência pesar, eu vou me confessar, eu vou voltar a Deus, eu vou me consertar com Deus, eu vou aceitar Jesus, eu vou viver na Santa Missa, eu vou rezar o terço, eu vou amar Nossa Senhora, porque ela escolheu Deus como única, e ela também vai me ajudar a escolher Deus, a ser fiel a Deus. Nada mais Jesus rouba o trono do meu coração. Sabe, meus irmãos, que no nosso coração tem uma cadeira, tem um trono de verdade, um trono de mestre, um trono de rei, um trono de ouro, assim como no céu. E é verdade que tudo isso que foi dito na pregação muitas vezes tem sentado nesse trono e tem reinado nesse trono. E nessa noite nós precisamos tirar do nosso coração essas coisas. Talvez é tribulação, é perseguição, talvez é preocupação, talvez é coisas, não sei, é vícios. O que tem tomado lugar no seu coração? O seu coração precisa estar em Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Talvez você tenha depositado a sua fé em outras coisas. Só o Senhor é Deus da sua vida. Declara nessa noite que o Senhor é único na sua vida. Não há mal que te possa vencer. Quando você declarar o Senhor como único da sua vida, não há mal que possa vencer a sua vida. Não há mal que possa vencer um católico firme na fé, que declara Jesus como único. Nada pode tirar da sua vida, porque é a partir daí que vai se cumprir a promessa de São Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. E aquele que me fortalece é esse que eu declaro como Senhor da minha vida, como o Rei da minha vida. Não vai ser mais palavras de horóscopo, não vai ser mais palavras de adivinhação, não vai ser mais a palavra do cigano, da benzedeira, do benzedor, do macumbeiro, do espiritista. Não vai ser as palavras dessas pessoas, não. Vai ser as revelações do Espírito Santo, vai ser as palavras de Deus, porque eu declaro nessa noite na minha vida que Ele é único, e nunca mais eu vou dar lugar para o diabo, porque diz a palavra em Efésios 4: não deis lugar ao diabo. Não há mal que te possa vencer. Não há mal que me possa vencer. Diga isso: não há.
não há